Olá! Hoje então nós vamos ter a nossa segunda web aula. E essa web aula está prevista para ocorrer em duas partes. Então a gente vai ter a parte 1 e a parte 2. E nessas duas partes nós vamos trabalhar então com os lofotrocozoários. Nós vamos estudar então os filos que compõem os Lophotrochozoa. Vamos seguindo. Bom, só para lembrar vocês, os lophotrochozoários são aqueles animais que apresentam ou uma estrutura alimentar, que é chamada de lofóforo, que é uma estrutura tentaculada, que fica ao redor da boca, ou então por apresentarem uma larva semelhante à larva trocófora, como a gente já viu na nossa primeira web aula. E eles definem-se por incluir o último antepassado comum dos anelídeos, moluscos e lofoforados, assim como todos os descendentes desse antepassado comum. E pode-se dizer, então, que os lophotrochozoários, eles passam a ser um grupo onde todos os membros atingiram uma enorme variabilidade de formas corporais, ou seja, é um grupo que apresenta uma grande plasticidade corporal, como a gente vai observar nessas imagens que traz vários lophotrochozoários. Então aqui a gente tem na figura A um molusco, né, do tipo bivalve, na B um molusco do grupo dos cefalópodes, né, um polvo, na C um anelídeo poliqueto, né, uma minhoca marinha, na D um anelídeo oligoqueta, uma minhoca terrestre, né, nós temos em E um rotífero, em F um platiominte, em G um lofoforado, né, do grupo dos foronídeos, em H um equiuro e em I um nemértio. E todos esses animais, apesar da enorme diferença nos formatos, todos eles tiveram um antepassado comum. Então, eles formam um taxo monofilético, reconhecido por vários autores, como a gente já viu na aula passada, que constituem o taxon Lophotrochozoa. Na aula de hoje, nós vamos ver plateumintes, gastrotrica e cicliófora na parte 1. E depois os demais, né, com entoprocta, gnatífera e sindermata, né, na parte 2. Os plateumintes, eles possuem mais de 45 mil espécies descritas, são animais terrestres, de água doce ou marinhos, de vida livre ou parasitas, e eles têm o corpo mole com secreções mucosas. E eles têm como característica o achatamento dorso-ventral. Então, eles têm a forma de fita. Por isso, seu nome é plat, que quer dizer chato, e euminte verme, ou seja, um verme chato. No que diz respeito à arquitetura corporal, esses animais já apresentam 3 folhetos germinativos, com ectoderme, endoderme e mesoderme, sendo, portanto, triblásticos. Ainda não possuem uma cavidade corporal, são acelomados e têm simetria bilateral. Então, já tem um padrão de simetria diferenciado, onde a gente consegue ver um maior grau de cefalização. Com esse padrão de simetria bilateral, pode-se observar no animal um eixo antero-posterior e também um eixo dorsal-ventral. Em relação ao revestimento corporal, eles apresentam uma epiderme celular, no caso dos plateumintes de vida livre, ou então uma epiderme sincicial especial, que é um tegumento que representa uma pré-adaptação ao parasitismo, tá? Que é chamado de neoderme. Eles também possuem uma musculatura circular, longitudinal e a dorso-ventral. Aqui a gente consegue observar então a epiderme ciliada, que é típica dos plateumintes de vida livre, onde a gente observa aqui um tecido verdadeiro, né, com a membrana basal, e aqui as células possuindo cílios. Na neoderme, ou seja, nesse tegumento típico de parasitas e que representa uma pré-adaptação ao parasitismo, o que nós observamos é justamente uma modificação
no fato, quando a larva ela encontra um hospedeiro, ela sofre uma modificação, ou seja, inicialmente ela vai vai perder essas divisões, formando um sincício, né? Então, os citoplasmas eles passam a ficar unidos e ocorre uma migração dos núcleos para a região bem abaixo da lâmina basal. Por que que isso é interessante? Porque na medida que esses animais migram os seus núcleos, é no núcleo que está a informação genética desse tecido. Então, o hospedeiro pode bombardear o tecido do animal, né, com o seu sistema imunológico, com enzimas, né, que podem destruir esse revestimento, que a informação genética do tecido vai estar protegida. Isso vai fazer com que o animal produza mais tecido e ele vai sempre renovando a sua estrutura. É interessante se ter uma neoderme também pelo fato de que a neoderme ela não apresenta uma cutícula, ou seja, ela é viva, ela é a própria epiderme. Isso favorece as trocas entre o hospedeiro, né, e o parasita, fazendo com que o parasita possa absorver o alimento. Em termos de fisiologia, tá? A sustentação se dá através do esqueleto hidrostático, então não existe um esqueleto rígido. A nutrição, a gente observa que esses animais são, na grande maioria, carnívoros, né? Com digestão extra intracelular, tem um intestino incompleto, portanto, não existe ânus e, por vezes, esse intestino pode estar até ausente, como a gente vai ver em algumas classes. Então, pode ocorrer a perda desse intestino, né, desse sistema digestivo, tendo em vista o hábito parasitário. Então, eles têm um tegumento que possibilita que eles possam absorver nutrientes diretamente através da parede corporal. E, além disso, eles estão imersos em uma porção do hospedeiro, que geralmente é o intestino, que já possui alimento pré-digerido, fazendo com que não haja necessidade que esses animais apresentem um tubo digestivo. Ou quando eles tenham, esse tubo digestivo muitas vezes pode estar mais relacionado com a absorção de alimentos do que com a própria digestão. As trocas gasosas e a circulação ocorrem por difusão. Nesse sentido, a gente começa a fazer algumas relações sob o ponto de vista do formato desse animal. Então, pensando na morfologia corporal desse animal e relacionando essa morfologia com a fisiologia, a gente começa a observar que, para que um animal não possua sistema respiratório ou sistema circulatório, necessariamente essas trocas devem ocorrer célula a célula, por difusão. Se elas ocorrem célula a célula por difusão, esse animal não poderia ter um tamanho muito grande, haja vista que não existe a mesma relação entre área e volume, porque a área é uma grandeza bidimensional e volume é uma grandeza tridimensional. Então, a área é sempre ao quadrado e o volume é ao cubo. Para que ocorra um ajuste, então, nessa relação área-volume, possibilitando que animais de maior porte possam fazer trocas de gases ou possam absorver nutrientes por difusão, célula a célula, é necessário que haja um aumento da superfície responsável pela área do animal e uma redução da superfície que a gente conhece como volume. Então, a gente tem que ter um aumento da área e uma diminuição do volume. Como que isso é possível? Ter uma grande área com um pouco volume? Pelo achatamento. Então, a partir do momento que esses animais sofrem um achatamento, a gente observa que há uma redução no volume e automaticamente eles expandem a sua área, que é o que a gente observa então no grupo. Animais em forma de fita, animais que têm um grande comprimento, porém com
pouca espessura, tá? Em relação à excreção, eles fazem a sua excreção através de células flama, que são células que apresentam um flagelo, e esse flagelo então captura os compostos nitrogenados do organismo e leva esses compostos nitrogenados para fora. Sendo que esses protonefrídeos em platiomintes, eles estão muito mais relacionados com o balanço hidroeletrolítico, ou seja, com a osmorregulação, a regulação de água e sais que entra no organismo e que sai desse organismo, do que com a própria excreção, uma vez que a excreção também pode ser feita a partir da parede corporal por difusão célula a célula. Então, compostos nitrogenados acabam saindo do corpo também por difusão. Eles são animais neuromiários, possuem tecido nervoso, tá? Sistema nervoso e muscular, e o sistema nervoso no grupo é em escada, como a gente pode observar nessa figura. Então, nós observamos que ele é um sistema ganglionar, onde existem dois gânglios cerebrais, tá, anteriores, já com uma cefalização bem evidente, e desses gânglios partem duas cordas nervosas que correm todo o corpo do animal. E essas cordas nervosas, elas são reunidas, né, a partir de comissuras, formando essa escada, por isso é chamado de sistema nervoso escada, e dessas cordas nervosas também partem, tá, processos nervosos para todas as partes do corpo. Em termos de fisiologia, eles apresentam estruturas fotorreceptores, que são os océlos, também tem como células sensoriais, né, células quimiorreceptoras e mecanorreceptoras, tanto na superfície corporal quanto nas aurículas, que são essas projeções laterais que a gente observa na planária. Como no desenho anterior, né, a gente vê na região da cabeça essas projeções, como se fossem orelhinhas, né, da planária. Em termos de reprodução, eles se reproduzem sexuadamente. Nesse grupo, então, indivíduos que são hermafroditas, monóicos, né, que fazem cópula cruzada. Tem desenvolvimento direto em muitos platiomintes de vida livre, que são os turbelários, e também desenvolvimento indireto, com larvas sempre ciliadas, que podem ser larva de Miller ou larva de Goethe. E apresentam a larva miracídio em trematódios, oncomiracídio em monogenoides, e hexacanto, decacanto e coracídio em cestoda, sendo que tremátoda, monogenoide e cestoda são todos animais parasitas dentro do grupo. Aqui a gente observa a anatomia de uma planária, né? Então, em laranjinha, a gente tem todo o sistema nervoso, né, com os gânglios cerebrais, partindo desses gânglios as cordas nervosas. A gente tem aqui na frente, que parecem em dois olhinhos, os ocelos, que são essas estruturas fotorreceptoras, as aurículas, né, que são essas projeções laterais que eu falei que também apresentam células sensoriais, o intestino, que é esse em azul, todo ramificado, e aqui na região ventral, mais do meio para trás do animal, a gente observa uma boca e uma faringe. É a partir dessa boca e dessa faringe que esse animal se alimenta de carne, né? Ele é carnívoro, é um predador, então ele atravessa o meio, ele vai em busca do seu alimento, e a partir então dessa faringe, esse alimento entra dentro do intestino, onde ele vai sofrer a digestão. Em termos de classificação, existem, na verdade, dois táxons que compõem os platiomintes. O táxon turbellaria, que está entre aspas porque ele não representa um táxon natural. Existem propostas
tá? De tornar esse táxon monofilético a partir da retirada dos acelos, tá? Que são platiomintes mais arredondados e podem passando então esses acelos para um outro táxon, que seria os acelomorfa. Parece que existe uma proposta de acabar com essa parafilia, então, dentro de Turbellaria, tá? Mas, por enquanto, a gente vai considerar, então, Turbellaria, entre aspas, até que se resolva as questões filogenéticas do grupo. E esses animais, então, são sempre de vida livre, apresentam aquele epitélio ciliado, né? E um corpo mais compacto. Representante deles são as planárias. E o táxon Neodermata, que é representado por todos os platiomintes parasitas, que apresenta como sinapomorfia, então, a neoderme, sendo um grupo monofilético, ou seja, todos os Neodermata tiveram o mesmo ancestral. Nesse grupo, então, a gente vai observar aquela epiderme sensicial especializada, né, onde ocorre a migração dos núcleos para baixo da lâmina basal, protegendo o tecido do parasita em relação ao sistema imune do hospedeiro. E a gente vai ter três classes dentro desse táxon, que é a classe monogênia, né, ou monogenoide, representados por platiomintes que têm um único hospedeiro, portanto monogenéticos, que podem ser ecto e endoparasitas, principalmente ectoparasitas de organismos aquáticos, tá? Platiomintes digenéticos também platiomintes digenéticos fazem parte de uma outra classe, né, também compondo os Neodermata, que são sempre endoparasitas, digenéticos porque eles têm dois hospedeiros, então tem sempre um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Qual que é a diferença entre o hospedeiro definitivo e intermediário? O hospedeiro definitivo é aquele que abriga o adulto, e o hospedeiro intermediário é aquele que abriga as fases jovens do animal, né? Abriga as larvas. E também tem a classe cestoda, com apenas endoparasitas, que são conhecidos como solitárias, que são as tênias, né? Os vermes conhecidos como solitárias. Então aqui a gente observa, né, representantes da classe tremátoda com uma grande importância médica e veterinária, porque nesse grupo a gente encontra a facíola hepática, que causa fasciolose, tá? É uma doença que ataca caprinos, bovinos e que pode ocasionar grandes prejuízos com lesões no fígado desses animais, e o esquistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, conhecida como barriga d'água, tá? Então, nessa classe, a gente sempre tem um ciclo com mais de um hospedeiro, então tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Esses animais possuem uma ou mais ventosas, tá? Então, a gente tem estruturas de fixação no hospedeiro, sempre possui um acetábulo, que é uma ventosa ventral. Então, na região ventral do parasita, sempre tem uma ventosa de fixação no hospedeiro, que é essa aqui, ó, sempre essa ventosa ventral. E tem uma grande importância em termos de saúde, como eu já falei. Classe cestoda. Eles são exclusivamente endoparasitas e são representados pelas tênias, também conhecidas como solitárias. Eles têm um corpo dividido em três partes. A região do escólix, né, que é a região da cabeça, sempre com vários ganchos, com também ventosas de fixação no hospedeiro. O colo, que é essa região mais fina logo abaixo da cabeça, que é a região chamada também de pescoço. E o estróbilo, que representa todo o resto do corpo do animal, com as inúmeras proglotes, ou seja, o corpo é todo dividido em várias regiões, né? Cada anel desse, que a gente chama de proglote, possui inúmeros ovos. E à medida que essas proglotes vão se afastando do colo,
elas vão ficando cada vez com mais ovos e com os ovos desenvolvidos. Ou seja, as proglotes próximas do colo, elas têm poucos ovos, então são proglotes em desenvolvimento. E as proglotes, à medida que você vai se aproximando da parte caudal, da parte terminal, elas já possuem muitos ovos. Então, esses animais representam fábricas de ovos constantes. Como que esses ovos chegam no meio ambiente? Eles chegam através das fezes, então à medida que o animal defeca, ele expulsa junto com as fezes essas proglotes, que nada mais são do que pacotes de ovos. E esses ovos acabam contaminando o ambiente, contaminando a água, contaminando o solo e os alimentos. E eles podem ficar nesse ambiente encistados até que eles entrem em contato com o seu hospedeiro intermediário, que é o hospedeiro que vai ingerir esses ovos, e dentro desse hospedeiro você vai ter a transformação desses ovos em larvas. Então esse hospedeiro vai abrigar a fase larval. E essas larvas vão se encistar nos tecidos desse hospedeiro, nos tecidos musculares. Quando esse hospedeiro ele é ingerido pelo hospedeiro definitivo, com as larvas ainda ativas, ou seja, quando a gente come carne mal cozida ou mal passada, tá? A gente pode estar ingerindo essas larvas encistadas. E dentro das pessoas que ingeriram essa carne, as larvas encistadas acabam se transformando nos vermes adultos, que a gente conhece então como solitárias, tá? Diferente da cisticercose. Na cisticercose, a gente ingere o ovo e não a larva, tá? Então, nesse caso, nós estaríamos fazendo o papel de hospedeiro intermediário, abrigando as larvas que, por nós não sermos o hospedeiro natural delas, elas acabam encistando em regiões como, por exemplo, o nosso cérebro, causando a neurocisticercose, com encistamento de larvas de solitárias dentro dos tecidos cerebrais. Bom, esses cestódios, como eu já falei, eles sofrem modificação pelo hábito parasitário. E eles são endoparasitas que estão em um local com muito alimento, e eles possuem uma neoderme, que possibilita que eles absorvam esse alimento diretamente pela parede corporal, o que faz com que não haja necessidade de se ter um sistema digestivo. Então, em cestóides, o sistema digestivo ele é perdido secundariamente, fazendo com que eles simplesmente não precisem de um sistema digestivo para poder se alimentar. Isso representa, então, uma característica de parasitas, tá? Ao longo das nossas aulas, a gente vai ver que os parasitas eles podem sofrer inúmeras modificações relacionadas com o hábito parasitário. E essas modificações, geralmente, elas dizem respeito a estruturas de fixação no hospedeiro, como presença de ventosas, ganchos, papilas, tá? Mas também de redução da complexidade corporal, com perda, por exemplo, de algumas estruturas, como é o caso do sistema digestivo. Vamos continuar, então, com a classe monogenoidea. A classe monogenoidea, ela vai incluir parasitas, principalmente ectoparasitas, de peixes, tá? Organismos aquáticos. O ciclo, ele acontece em um só hospedeiro, então não há um segundo hospedeiro envolvido no processo, e por isso que eles recebem esse nome, monogênea, né? Mono, apenas um só hospedeiro. O corpo é coberto pela neoderme, né, por esse tegumento especial que representa uma pré-adaptação ao parasitismo. Eles têm a ventosa oral muito reduzida ou mesmo ausente, mas eles têm uma característica muito conspícua, que é a presença dessa estrutura terminal portadora de muitos ganchos, tá? Que é chamada de aptor. E esse aptor, além de apresentar ganchos, ele apresenta também ventosas. E é essa estrutura que fixa o animal no seu hospedeiro. Muito comum a gente encontrar nas narinas de peixes, também nas brânquias,
desses peixes, tá? Pode ser encontrada também em cloaca e alguns podem ser endoparasitas, sendo encontrados no intestino de peixes. Aqui um outro filo, né, o filo Gastrotrica, que possui cerca de 500 espécies descritas, são animais marinhos e ducícolas com 1 a 3 milímetros, são sésseis temporários, né, secretando um tubo adesivo, ou então eles são de vida livre, no caso planctônicos. Eles têm o corpo, né, cheio desses cílios, então um corpo bem ciliado que auxilia no movimento desses animais. Eles são suspensívoros, se alimenta de matéria orgânica em suspensão. São animais triblásticos, acelomados, com simetria bilateral. Não possui segmentação corporal e o revestimento do corpo, ele se apresenta como um epitélio que parte é celular e parte é sincicial. Então, existe uma região do corpo que apresenta células padronizadas, né, com divisão, e outra que é um sincício. Tem uma cutícula bem desenvolvida com placas e espinhos e a epiderme ventral com células monociliadas. A sustentação se dá através do esqueleto hidrostático e da cutícula, tá? Que é uma cutícula bem desenvolvida. A nutrição, como eu falei, eles são suspensívoros, então eles se alimentam da matéria orgânica que está dissolvida na água, em suspensão, e eles têm um tubo digestivo completo, tá? A respiração e a circulação se dá por difusão, a excreção por protonefrídeos. Eles têm um sistema nervoso muito peculiar, que é intradérmico. Então, o sistema nervoso ele fica dentro da epiderme e ele é composto por um cérebro, né, portanto ganglionar, mais um par de cordões nervosos. Também apresentam estruturas sensoriais, que podem ser cerdas ciliares, que são mecanorreceptoras responsáveis pela sensação do tato, poros ciliados, que são quimiorreceptores, né, representando então paladar e olfato, e os ocelos, que são estruturas fotorreceptores, percebem luminosidade. São animais monóicos, né, hermafroditas, com desenvolvimento direto. Então aqui a gente observa, né, um gastrotrica, tá? Esquematicamente, com as estruturas internas desse animal, onde a gente vai poder evidenciar, né, o tubo digestivo, as regiões produtoras, né, de ovos, né, no caso os óvulos e os espermatozoides, já que eles são monóicos, tá? Intestino, órgão copulatório, né? E também aqui as estruturas sensoriais, né? Que são estruturas fotorreceptoras, quimiorreceptoras, tá? O último grupo da aula de hoje, então, que são os Cicliófora, eles foram descobertos em 1995, tá? E só existem duas espécies descritas, que é o Cymbion pandora e o Cymbion americanus. Eles são animais microscópicos, episóicos em crustáceos. O que quer dizer isso? Que eles vivem sobre outros animais. Onde que eles foram encontrados? Aderidos às peças bucais de lagostas, né? São, portanto, comensais dessas lagostas e são superficialmente parecidos com rotífero, apesar de terem muitas diferenças, principalmente no que remete ao ciclo de vida, que é bastante complicado. E eles são animais suspensívoros. Como a gente pode ver, né, aqui eles vivem então sobre as peças bucais da lagosta, então da espécie Nephrops norvegicus, e aqui a gente pode observar em aumento, né, então esses símbions aderidos a essas peças bucais. Acredita-se que eles não sejam parasitas e que eles não causem nenhum problema para essas lagostas, apenas eles vivem sobre esses animais. Em termos de arquitetura corporal, eles são triblásticos, acelomados e bilateralmente simétricos. O corpo possui um funil bucal, um tronco, um pedúnculo e um disco que é adesivo para poder fixar ele na lagosta, tá? Eles apresentam um epitélio celular
com uma única camada e esse epitélio ele é todo dobrado, ele é rugoso, ele possui microvilosidades para absorção, aumentar a área de absorção, com ou sem cílios nesse epitélio e geralmente revestido com uma cutícula fina. A sustentação se dá pelo esqueleto hidrostático, pelo tecido de preenchimento que é o mesênquima e pela cutícula. Esse mesênquima faz com que o corpo fique totalmente compacto, já que ele é desprovido de cavidade. O tubo digestivo é completo, em forma de U, né, que é o estágio alimentar, ou então é ausente. A respiração e a circulação se dá por difusão, então não existe nenhum sistema específico. A excreção por protonefrídeos que só estão presentes nas larvas, que são do tipo cordoide. E o sistema nervoso possui um cérebro dividido em 2 lobos e receptores sensoriais externos nas fases que são livre-natantes. Aqui a gente observa então a imagem de um adulto de Symbiopanthora com um macho anão fixado nesse adulto, tá? Onde a gente pode observar então os cílios, né? O anel bucal, esse funil bucal, tá? O gânglio cerebral, que vai representar o cérebro, o tubo digestivo, né, em forma de U, com o ânus saindo lateralmente a região do funil bucal, as células do estômago, o anel bucal do broto, né, um broto interno aqui dentro, o disco adesivo para fixação nas cerdas bucais do hospedeiro. E aqui dentro do macho anão a gente pode observar um pacote de esperma. Ele tem um ciclo muito complicado, tá? Então, a reprodução se dá através de um ciclo de vida complexo, que tem uma fase assexuada e também uma fase sexuada, tá? A fase assexuada ocorre por brotamento, onde brota do animal uma larva que é chamada de larva Pandora. Na fase sexuada, a gente tem animais dioicos, né, macho e fêmeas, que são produzidos sexuadamente. A partir da larva Pandora, então, surge uma larva Prometeu, que representa um macho imaturo. Esse macho imaturo vai fertilizar o óvulo da fêmea dentro de um indivíduo alimentar. E essa larva, então, vai nadar para um lugar próximo com o zigoto interno, vai se degenerar e o zigoto vai formar um tipo de larva que é chamada de larva cordoide. Essa larva cordoide que é capaz de nadar então para longe e se fixar num novo animal. Então essa larva cordoide ela sai daquele animal que ela estava e vai encontrar uma nova lagosta para se fixar. Então é um ciclo de vida bastante complexo, tá? Com esse slide a gente finaliza a primeira parte dessa nossa web aula 2 e em breve nos encontraremos então para continuar essa web aula. Muito obrigada pela atenção de vocês e, por favor, estudem a matéria, tá? Não deixe acumular que tem muita coisa para estudar. Obrigada.